A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós continuaremos o nosso vídeo sobre discipulado. Hoje nós iremos meditar no texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, no capítulo 9, do versículo 57 ao 62. O texto sagrado diz o seguinte: E aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E nós já meditamos sobre a grande comissão, que o alvo principal é fazer discípulos, e também sobre a vocação dos primeiros discípulos. Hoje nós iremos analisar aqui a prova do discipulado, ou o teste do discipulado. Aqui nós encontramos, se assim eu posso colocar, 3 discípulos, ou candidatos ao discipulado. Porque como nós veremos no decorrer, eles não foram aprovados, eles não passaram no teste do discipulado, porque não se submeteram aos padrões de Cristo. E esse texto, ele está situado no Evangelho de Lucas, onde no capítulo 9, versículo 51, ele começa a narrar a viagem de Cristo até Jerusalém, até o capítulo 19, versículo 27. E o alvo de Cristo era Jerusalém, porque lá ele seria entregue para ser crucificado e morto pelos nossos pecados. E aqui nós encontramos um diálogo de Jesus com 3 candidatos ao discipulado. Esses 3 provavelmente faziam parte das multidões que seguiam a Cristo, mas que ainda não tinham abraçado um compromisso mais sério com Cristo, que ainda não tinham se decidido firmemente e resolutamente em seguir o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos encontrar aqui 3 tipos de discípulos ou candidatos ao discipulado. O primeiro deles, no versículo 57 e 58, é o impulsivo, aquele que tomou uma decisão de forma precipitada, sem avaliar os custos. Ele disse o seguinte ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Mas como o Senhor Jesus Cristo, diferente de nós, conhece o coração, conhece a intenção, Jesus Cristo viu ou percebeu que aquela motivação não era tão correta como talvez nós pensamos. Talvez esse discípulo estivesse empolgado, entusiasmado com os milagres de Cristo, com o tamanho de pessoas, ou o tamanho da multidão que seguia a Jesus Cristo, com os milagres, as maravilhas, os ensinamentos de Cristo. Talvez isso tenha vislumbrado esse discípulo, que segundo Mateus é um escriba. Mas Cristo responde a esse discípulo da seguinte maneira: olhe, as raposas têm os seus covis e as aves do céu os ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Cristo não está desprezando aquele homem necessariamente, mas está levando ele a repensar, a meditar sobre a verdadeira motivação.
Jesus está levando a meditar, olha, se você pensa que o ministério é a mil maravilhas, que me seguir vai trazer flama, glamour, status, benefícios humanos apenas, repense. Porque as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O ministério de Cristo era um ministério itinerante. Aquele discípulo deveria entender isso, que se ele quisesse seguir a Cristo, ele deveria estar disposto a abraçar a causa de Cristo, a abrir mão de conforto, do comodismo do seu lar. E no contexto aqui, do capítulo 9, do 51 ao 56, nós vemos que Jesus Cristo ele é rejeitado pelos samaritanos. Os discípulos vão até Samaria pedir caminho para Jesus passar, mas eles são impedidos de entrar em Samaria. Cristo acabara de ser rejeitado. E aquele discípulo precisava entender que o discipulado não é um chamado para receber a aprovação humana. Pelo contrário, iremos ser rejeitados por isso. É um chamado ao sofrimento, às dificuldades. Tem benefícios? É óbvio. Jesus disse que aquele que segue a Ele, nessa vida terá 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Mas a teologia da glória, ela é precedida pela teologia da cruz. Se alguém quer ser exaltado no reino, primeiro ele tem que passar pelo vale da humilhação. Se alguém quer ser o maior, precisa ser aquele que serve, o menor. Se alguém quer ser grande, precisa ser pequeno, ser humilde. A ótica do reino é diferente da ótica do mundo. Esse candidato ao discipulado, esse escriba, talvez estivesse empolgado, entusiasmado, mas não tivesse calculado bem os custos disso. E Jesus o leva a repensar. Às vezes as pessoas são enganadas, mas Jesus não engana ninguém. Jesus ele apresenta a verdade a ele. Olha, se você quiser me seguir, eu lhe convido a vir sofrer comigo. Eu lhe convido a trilhar o caminho da cruz, a passar pelo vale de Baca, como está escrito no Salmo 84, que também em algumas traduções diz vale de lágrimas. Aquele que leva a preciosa semente, ele volta com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Mas lembre-se que o salmista diz que ele leva a boa semente chorando. Quando nós olhamos para os profetas da antiga aliança, nós vamos ver que esses homens foram grandes, homens que Deus tinha um imenso prazer neles. Mas Jeremias pede a morte, Jó pede a morte, Elias pede a morte. Tão grande era o sofrimento. O chamado ao discipulado é um chamado que envolve perdas, que envolve infortúnios. Você vai ser discriminado, rejeitado, menosprezado. Mas é melhor receber a desaprovação humana e receber a aprovação divina do que o inverso. O apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, ele diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Então é melhor servir e obedecer e agradar a Deus do que agradar aos homens.
Mas Cristo leva esse discípulo a repensar. Ele tomou uma decisão precipitada e Cristo queria levá-lo a tomar uma decisão positiva, mas consciente. Para não acontecer o que aconteceu alguns anos atrás, quando nós em um evangelismo ali no sítio da Pitombeira, passamos em uma casa e um homem, ele disse que não queria nada com os evangélicos. E nós fomos saber o motivo disso. Ele explicou, disse, porque em João Pessoa eu estava enfermo e um evangélico disse o seguinte, disse, venha ser crente que você nunca mais vai adoecer. E tempos depois esse homem adoeceu e ele ficou desacreditado do cristianismo. Porque aquela pessoa que fez aquele convite a ele falou uma mentira, não a verdade. A Bíblia nunca diz que quando a gente se converte ao Senhor, a vida será mil maravilhas. A Bíblia nos garante uma promessa de vida eterna, perdão dos pecados, comunhão e restauração do nosso relacionamento com Cristo, com o Pai, mas não promete uma vida num oásis, numa redoma de cristal, blindado. A vida cristã é uma vida de luta intensa contra o reino das trevas. E nós precisamos trilhar o caminho de Cristo, que muitas vezes é o caminho do sofrimento. O segundo candidato, Jesus é quem faz o convite a ele. Jesus diz, segue-me. Porém ele respondeu, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Não que o pai daquele discípulo estivesse morto, mas que ele iria aguardar a morte do seu pai para só então seguir a Cristo. Há coisas, há responsabilidades que socialmente falando são importantes, mas elas são secundárias em contraste com o reino de Deus. Cuidar dos pais é bom. A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, e isso inclui cuidar deles na velhice. Mas isso não deve ser desculpa para menosprezar ou rejeitar o chamado divino. Esse segundo discípulo, ele é o contrário do primeiro. O primeiro, ele é impulsivo, precipitado. Esse segundo, ele é indolente, ele é lerdo, demorado. Mas Jesus lhe respondeu o seguinte, deixa os mortos enterrar os mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Essa frase não é de tão fácil compreensão. Porém muitos acreditam que significa que os espiritualmente mortos, eles têm a capacidade de enterrar as pessoas fisicamente mortas. Deixe as pessoas cuidarem dessas coisas. Porém, tu vai e prega o reino de Deus. Nós não podemos adiar o chamado de Deus. O chamado de Deus exige de nós uma resposta imediata. Como aconteceu lá em Marcos 1, do 16 ao 20, que imediatamente após o chamado de Cristo, eles abandonaram tudo e seguiram ao Senhor. Esse aqui, ele quis adiar o chamado de Deus, o chamado de Cristo. Disse, eu vou, mas eu vou esperar o meu pai morrer, aí sim eu vou. E se não der tempo? Nós não podemos adiar o chamado de Deus. Esse homem foi negligente. Quem garante que ele ia morrer depois do pai? Se seguiram o curso natural da vida, provavelmente sim. Mas ninguém garante que os filhos morrerão depois dos pais. A experiência humana, ela nos mostra casos contrários.
onde os pais enterram seus filhos. Esse jovem, esse discípulo, perdão, ele não reconheceu o tempo da visitação. Nós não podemos, meus amados irmãos, e você que nos assiste também, que ainda não partilha da nossa fé, não podemos adiar o chamado divino. Conta-se a história de que um homem, todos os domingos, ia para o culto. E certo dia, ele foi para a igreja, assistir um culto, e quando o pastor termina a pregação, ele faz um convite àquele homem para entregar a sua vida a Cristo, para se tornar um discípulo, um seguidor do Senhor. E ele disse, hoje não. E ao sair da igreja, ele é atropelado por um caminhão e morre. Nós precisamos reconhecer o tempo da visitação divina. Jesus chora sobre Jerusalém porque ela não reconheceu o seu tempo, o tempo da sua visitação. E por isso, os judeus foram dispersos pelo mundo, porque não souberam ou não reconheceram o tempo da sua visitação. Esse homem pode ter jogado fora a última oportunidade que ele teve de aceitar o Senhor e de se tornar seu discípulo. Porque ele foi lento para tomar uma atitude. O Evangelho e o chamado ao discipulado, consequentemente, ele tem caráter de urgência. Primeiramente, porque ninguém garante que nós vamos viver muito tempo depois do chamado de Deus para termos a oportunidade de lá na frente dizer sim. Segundo lugar, porque as pessoas estão sendo levadas para o inferno. E nós temos a mensagem de Deus para tirá-las de lá. Então, o chamado ao discipulado, ele tem um caráter de urgência. Nós não podemos ser como esse discípulo, ser indolente. Mas nós precisamos, assim como João, Tiago, Pedro e André, imediatamente abraçar o chamado divino. Em terceiro lugar, o terceiro discípulo, ele também diz ao Senhor Jesus Cristo, eu te seguirei. Porém, deixe-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Ao que Jesus lhe responde, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Esse discípulo, ele também se dispõe a seguir a Cristo, mas ele coloca um empecilho. Ele diz, primeiro deixa eu ir em casa me despedir dos da minha casa, dos meus familiares. Esse aqui é o discípulo indeciso. Ele até tem desejo de seguir ao Senhor, mas ele não quer se desfazer da sua velha vida. Ele não quer romper os laços com o passado, com a sua vida de pecado. Ele não quer abrir mão do seu antigo modo de viver. Mas Cristo, ele diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quem é agricultor sabe que quando você está arando a terra, você tem que ter total atenção e olhar para frente. Se você olhar para trás, você vai sair do caminho. E esse texto também traz uma alusão à mulher de Ló, que quando Ló, sua esposa e suas duas filhas estavam saindo de Sodoma, a mulher de Ló olha para trás. Ela sentiu saudade dos pecados de Sodoma e Gomorra. Sentiu saudade do que ela estava deixando para trás e olhou para trás.
Nós não podemos pensar naquilo que nós vamos perder. Nós precisamos pensar naquilo que nós vamos ganhar. Essa foi a mentalidade de Abraão. Deus disse: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e te abençoarei grandemente, e farei de ti uma grande nação. Engrandecerei o teu nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa dizia respeito ao futuro. Mas para Abraão se apegar à promessa divina, ele tinha que deixar o passado. Ele tinha que abrir mão do seu lar, da sua terra natal, dos seus amigos, familiares, e buscar as promessas de Deus. E ir em direção ao chamado divino. Não pensemos que era uma escolha fácil. Ele estava abrindo mão, inclusive, da sua herança familiar, do seu direito de liderar aquele clã. Não era uma escolha fácil. Mas Abraão escolheu seguir. Mas esse discípulo aqui está relutante. Ele não quer sofrer perdas. Mas Jesus Cristo, ele diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que guardar a sua vida para si mesmo, a perderá. Para entrar no reino, primeiro nós sofremos perdas. E algumas delas são consideráveis. Mas nós precisamos abrir mão disso para abraçar o discipulado cristão. Esse terceiro discípulo, ele estava indeciso. Ele não queria abandonar o passado. Ele não queria se desvencilhar daquilo que ele estava deixando para trás. A proposta do mundo estava sendo mais atraente para ele do que a proposta de Cristo. Mas, após a análise desses três candidatos ao discipulado, e consequentemente a sua reprovação porque não abraçaram os padrões divinos, eu quero trazer algumas aplicações para nós. A primeira aplicação é que o chamado ao discipulado tem um custo. Há um preço a ser pago. Jesus conta uma parábola que só se encontra no Evangelho de Lucas. Disse que um homem que vai fazer uma grande torre, se ele não calcular os custos, ele pode ser envergonhado, porque ele irá começar a construção daquela torre, mas não irá completá-la. Jesus também conta outra parábola falando sobre um rei que com 10.000 soldados faz o cálculo para saber se tem a possibilidade de vencer uma guerra contra um rei que vem com 20.000. Se não, fará acordo de paz. Então precisamos fazer o cálculo. Entender que o chamado ao discipulado é um chamado divino, celestial, extraordinário, mas traz consigo dor, sofrimento, rejeição, perdas. A teologia da glória, ela é precedida pela teologia da cruz. A teologia da exaltação, ela é precedida pela teologia da humilhação. A segunda aplicação é que nós não podemos adiar o chamado divino nas nossas vidas. Nós não podemos nos demorar a tomar uma decisão. Ficarmos adiando. Eu vou daqui a alguns dias, eu vou daqui a alguns meses, eu vou quando eu estiver mais velho, eu vou quando isso acontecer, eu vou quando tal coisa acontecer na minha vida. Eu vou. Mas nós não temos domínio sobre o tempo. Nós não sabemos se teremos outras oportunidades. Nós não sabemos se estaremos vivos para esse momento que nós esperamos. Ninguém garante. Só Deus sabe o dia da nossa morte.
Nós não temos controle sobre isso. E ainda que tivéssemos, seria uma tragédia nós guardarmos o pior para Deus ao invés de darmos o melhor. Ao invés de darmos as primícias, deixar o resto. Nós não podemos adiar o chamado de Deus, porque ele tem caráter de urgência. Primeiro, porque está em jogo a nossa eternidade. Segundo, se nós abraçarmos o discipulado, se nós aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, nós precisamos compartilhar essa mensagem porque está em jogo o estado eterno das outras pessoas. Pessoas estão indo para o inferno porque outras não estão pregando o evangelho para elas. Certa feita, um missionário chegou em uma tribo e poucos meses antes, o filho daquela mulher adoeceu de uma doença mortal. E ele era jovem, viril, mas ele adoeceu de uma enfermidade que pouco a pouco foi levando a sua vitalidade, a sua vida. E ela perguntava para sua mãe, aquele jovem: mamãe, para onde eu vou? E aquela mãe respondeu: não sei. E aquele jovem morreu nos braços da mãe sem saber para onde ia. Meses depois, quando o missionário chega naquele lugar falando sobre convicção de salvação e vida eterna, a mãe daquele jovem se agarrou nos braços do missionário e disse: por que você não chegou aqui antes? Nós precisamos entender que o chamado ao discipulado tem um caráter de urgência. Terceiro lugar, nós precisamos romper com o passado, romper com o pecado, romper com o mundo, romper com tudo que fica para trás. Nós não podemos nos apegar àquilo que nós vamos deixar para trás. Nós devemos olhar para aquilo que nos espera na frente. Paulo disse: deixando as coisas que para trás fiquem e avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos deixar o passado lá no passado. Ah, mas eu fui um terrível pecador. Jesus perdoa. E joga isso no passado, no mar do esquecimento. Não podemos ficar nos aprisionando ao passado, sentindo saudade do passado, como a mulher de Ló, e olhar para trás. Nós não podemos olhar para aquilo que nós vamos perder, para aquilo que nós vamos deixar para trás. Nós precisamos olhar para aquilo que nós já conquistamos e aquilo que nós vamos conquistar ainda em Cristo Jesus. Quando nós comparamos as glórias da Nova Jerusalém, o pecado perde a sua força. O pecado perde a sua vitalidade sobre as nossas vidas, a sua atraência. A glória de Deus é muito mais atraente. Quando nós olhamos para as sublimidades do céu, os pecados da terra, eles perdem o seu valor para nós. Nós precisamos romper com o nosso passado, com a nossa vida de pecado e priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Em quarto lugar, os padrões de Deus, eles são imutáveis. O padrão moral de Deus, o padrão para o discipulado, ele não perde a sua validade com o tempo. As sociedades mudam, as pessoas mudam, mas Deus permanece o mesmo. O padrão é o mesmo. Nós precisamos entender que o discipulado é uma bênção. Nós vamos ter a vida eterna, ter a gloriosa presença do Espírito Santo, a comunhão com o Filho Jesus Cristo e com o Pai da glória. Mas nós iremos ser rejeitados, sofrer abandono, solidão, tristezas, derramar lágrimas. Mas vale a pena. Mas é necessário ter consciência disso para não acontecer como o homem que eu falei aqui no início dessa mensagem, que recebeu uma falsa promessa que jamais iria adoecer se tornasse crente. Isso é mentira. Quando ele adoeceu, ele saiu da igreja, porque ele não estava na igreja firmado em Cristo, ele estava firmado numa falsa promessa.
numa mentira. Nós não podemos mudar a mensagem para agradar as pessoas. Nós precisamos transformar as pessoas através dessa mensagem. Nós precisamos dar uma resposta imediata, obedecer de forma inquestionável e renunciar tudo para seguir a Cristo. Até mesmo os maiores prazeres e os maiores benefícios que nós podemos ter aqui na terra. Não podemos adiar esse chamado. Ah, mas eu estou terminando o meu doutorado, não importa. O chamado de Cristo tem preeminência. E também o padrão desse terceiro candidato ao discipulado, esse padrão não muda. Jesus nos chama ao arrependimento, ao abandono da nossa velha vida, abraçando as promessas de Deus. Precisamos viver pela fé e não pelo que vemos. E esses padrões, divinamente estabelecidos na sua santa palavra, Deus não abre mão deles. E, portanto, a igreja não pode abrir. Se alguém não quer entrar no cristianismo, abraçando o evangelho de Cristo, então tal pessoa não deve fazer parte da igreja. Isso que eu estou dizendo parece até uma heresia, mas não. Parece uma insensibilidade. Não, mas Jesus ama as pessoas. Mas lembre-se do discurso de Jesus lá em Cafarnaum. Quando os discípulos o abandonam, o discurso dele é muito duro. Jesus disse o seguinte para os seus 12 discípulos: vocês querem me deixar também? Pedro responde: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? O que deve firmar alguém na igreja são as palavras de Jesus, porque elas produzem vida eterna. Elas promovem convicção de salvação. E nós devemos nos fiar nelas. Não devemos abandonar os padrões divinos. Ou as pessoas decidem abraçar o discipulado cristão, entrarem no reino de Deus de acordo com os padrões de Cristo, ou então procuremos outras pessoas para discipular. Mas não podemos abrir mão do padrão divino, porque é essencial para um bom desenvolvimento da vida cristã e para uma vida de acordo com a soberana vontade de Deus. Que Deus aplique essa mensagem no seu coração e possa lhe abençoar poderosamente para a glória do Senhor Jesus Cristo. E se Deus quiser, semana que vem nós continuaremos com a nossa série sobre discipulado cristão. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.